O Dia Estadual pela Mobilização, ou de Mobilização pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual Infanto-Juvenil, tem data instituída por lei, lembrada em 24 de setembro, vai contar com um reforço este ano para a mobilização social que será realizada em toda Santa Catarina. São mais de 1.200.000 folders, 150 mil cartazes, 300 outdoors, levarão ao conhecimento dos catarinenses orientações sobre o assunto. Na linha, o Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Gersino Gomes Neto. Doutor Gersino, é uma data da maior importância para a conscientização das pessoas em relação ao tema. Bom dia. Bom dia, Mário Mota. De fato, é uma data importante. Foi o Fórum e o Ministério Público lá no ano de 99, encaminharam ao governo que aprovou em 2000 esse projeto de lei que transformado em lei, criou esse dia estadual. Ele é fundamental para não só a conscientização das pessoas de que o abuso sexual é algo grave e ele tem que ser enfrentado, mas principalmente o dia 24, ele serve para a mobilização das pessoas que estão engajadas nessa luta. Porque é nesse momento que as pessoas reforçam seus compromissos, saem alertando e a partir daí continuam o ano inteiro trabalhando nas suas áreas de atuação, desde os conselhos tutelares até os voluntários do Fórum pelo Fim da Violência, a sociedade civil, conscientizando as pessoas. Então, o que dizer, o que acrescentar em termos de dados estatísticos, em termos de pesquisas e de aprofundamentos em relação a este tema que é cada vez mais discutido, mas que ainda nos cria tantos problemas de consciência, eu diria até mesmo, se não por atos que praticamos, mas por afastamentos de uma ação mais efetiva para impedir que esses atos aconteçam? Veja, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes decorre de pessoas, infelizmente, né, que têm essa prática, é uma prática que vai ao longo da vida enquanto a pessoa não é punida. E a pessoa, o abusador, e via de regra é alguém próximo da família, se não alguém da família, ele só vai ser impedido se as vítimas denunciarem. E os crimes sexuais, eles criam marcas, normalmente são crianças pequenas que se intimidam com a ação do agressor e não levam ao conhecimento da família ou ao conhecimento da escola ou de quem pode lhes prestar socorro. Então, o que nós temos para dizer? Vejam bem, o programa Sentinela atendeu em 2007, 2008, 24 mil denúncias de violência física, psicológica, sexual, né? Em média, recebe por dia 16 denúncias de ou abuso sexual ou exploração sexual comercial infanto-juvenil. Esse ano, de 1º de janeiro a 31 de agosto, o Ministério Público denunciou 164 réus por atentado violento ao pudor e mais 73 por estupro. Agora, com a alteração do Código Penal, é tudo um crime só, né? Daria aí 230, 240 pessoas. Suspeita-se que isso é de 10 a 20% dos casos, são os que chegam ao conhecimento de quem tem o dever e de quem pode agir. Então você imagina quantos casos velados que nós temos, e os dados aqui apresentados servem para mostrar a seriedade do tema e a importância que temos para como tratar esse tema. A responsabilidade dos cidadãos e das cidadãs, por quê? Porque todos nós, na sociedade, temos o compromisso com a criação da infância. Não é eu tenho meus filhos e me preocupo com meus filhos. A responsabilidade social envolve as crianças da comunidade. Então, o dever de cada um de nós é cuidar dos nossos filhos como um todo, as gerações futuras que estão aí e que precisam crescer de forma saudável e livres de qualquer tipo de violência. Muito bem. Bom, esta mobilização, ela atinge todo o Estado, teremos uma distribuição de materiais à população, folders, cartazes, a participação de uma série de outras instituições. Isso. E aqui em Florianópolis, será no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte. Exatamente. Uma mobilização das 9 às 17 horas,
com a participação de escolas, né, distribuição de materiais informativos, brinquedos estarão à disposição das crianças, né, e várias outras atividades serão realizadas no estado afora. Nós temos 21 coordenadorias regionais do Fórum. Você deve lembrar, Mário Mota, o Fórum foi criado em 1998, eu fui um dos fundadores do Fórum Catarinense, né? Eu coordenava o Centro de Apoio Operacional da Infância naquela época, e o Ministério Público, com a sociedade civil, e a RBS tem um papel fundamental nessa participação, nós conseguimos iniciar essa mobilização. E essa mobilização do dia 24, ela tem um significado especial, que eu conversei com a doutora Priscila, nossa coordenadora do Centro de Apoio, disse, a mobilização do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional, ela não teve o impacto que nós esperávamos em Santa Catarina. Então eu pedi empenho especial à doutora Priscila, que mobilizou uma grande rede de entidades, Governo do Estado, Fundação Maurício Sirotti, todas as polícias, inclusive federal, inúmeras empresas se engajaram. Isso é importante que se diga nessa mobilização desse ano, entidades privadas, não só a sociedade civil, mas empresas estão se mobilizando para auxiliar nesse dia. E eu acho que esse é o marco significativo. Nós precisamos alavancar essa campanha para dar uma maior visibilidade e, consequentemente, mobilizarmos os pais, os educadores e toda a sociedade. Muito bem, agradeço sua participação mais uma vez aqui conosco. Pois não. Conversei com o Dr. Gersino Gomes Neto, procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, falando sobre o Dia Estadual de Mobilização pelo fim da violência e da exploração sexual infanto-juvenil.